Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, feriado de Corpus Christi, um feriado nacional, feriado religioso. Pelo menos hoje para a maioria, não para todos, porque em alguns estados este feriado foi antecipado e foi celebrado semanas atrás, quando ainda todos estavam em casa. A ideia era diminuir a circulação. E hoje essas pessoas não têm feriado quando o comércio já está em grande parte reaberto, ou seja, não funcionou. Teria sido melhor celebrar ele hoje do que naquela época. Mas enfim, essas são as decisões que os governantes têm que tomar, e eu sei que não é nada fácil estar na pele deles numa situação como a que nós vivemos. Tudo que pudermos fazer para minorar os efeitos da pandemia deve ser feito, mas é preciso ter bom senso, é preciso pensar bem. Fato é que muitos governantes têm tateado no escuro, sem saber ao certo o que fazer. E isso não é nada bom. Eu sei que é difícil estar na pele deles. Mas eu fico pensando, se somos um país hegemonicamente cristão, e se a maioria do nosso povo é católica, a velha discussão entre o Estado e a Igreja e a sua separação volta à tona. Afinal de contas, eu fico pensando, se o Estado é laico, não tem cor, partido ou religião, e assim deve ser, mas o povo é cristão, em sua grande, ampla maioria, quase todos, em torno de 80%. Como podem mexer num feriado religioso, que tem data e época para acontecer? Como o Estado pode mudá-lo de dia? São perguntas que eu me faço, perguntas que a gente precisa se fazer. Claro que estamos em meio a uma pandemia e nessas horas o que tiver que ser feito tem que ser feito. Mas inquieta ver o silêncio da igreja e ver o Estado muitas vezes avançando em coisas que são prerrogativas suas. Se a igreja não tem que se meter no Estado e governar o Estado, também o Estado não pode simplesmente tomar as rédeas de coisas que são pertinentes ou premissas da igreja. Sim, é o Estado que estabeleceu o feriado, mas ele foi estabelecido porque a maioria do povo o desejava, porque a amplíssima maioria do povo brasileiro é cristã. E aqui cabe um parênteses para dizer que também as minorias religiosas precisam ter o mesmo respeito, ser ouvidas e respeitadas, mesmo aqueles que não têm religião alguma. Todos somos iguais perante a lei, e assim deve ser. Então não se trata de impor um tema sobre os demais, mas se trata de não aceitar a interferência, ideias que são contrárias às crenças da amplíssima maioria da população, que dita a sua vida pela fé que tem e pela fé que professa. Porque daqui a pouco, se continuar assim, nós não teremos mais feriado de Corpus Christi ou uma celebração da padroeira, ou de repente vão até querer mudar a data do Natal, se for conveniente, se for mais lucrativo para o comércio. Então, há que se ter respeito com a fé das pessoas, seja qual ela for. Eu tenho orado muito pelos governantes, mas confesso que é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua. As Escrituras mandam fazer isso. Orar por todos os que têm autoridade sobre nós. Mas te pergunto se essas pessoas não têm outro interesse, senão o poder, o culto aos seus próprios interesses e egos. Fica difícil, realmente difícil. Como é que alguém pode roubar o dinheiro da saúde no meio de uma pandemia? Como é que alguém pode tomar para si algo que não é seu
e fazer negócios obscuros, cair em corrupção, em maracutaia, no meio de tanto e tamanho sofrimento. Fato é que, como diz o salmista, estão pouco ligando para o povo. Não se portam com ninguém. Vão à televisão falando em salvar vidas e voltam aos palácios governamentais para matar e destruir vidas. Não são todos, evidente, mas muitos. É o que nós temos visto. O Salmo número 5, que é a leitura que eu sugiro para hoje, fala da indignação diante do mal. Deus fica tremendamente indignado com isso. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, diz o salmista. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor os detesta. Nos seus lábios não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, diz o salmista. Talvez nós também estejamos falhando em nossas orações em favor dos governos. Precisamos orar mais. Talvez também precisamos aprender sempre mais a escolher melhor os nossos legisladores e governantes. É verdade, o Estado precisa ser laico, mas é evidente que os governantes precisam ter mais temor a Deus. Falta-lhes esta raiz da reta justiça, porque sem temor a Deus não haverá justiça. Para que haja justiça, bom senso e integridade, é preciso haver temor. Se não houver mais temor a Deus, a coisa fica difícil. Se tivesse mais temor a Deus, o Estado não estaria tão sucateado. Não teríamos uma saúde tão precária. Eu soube que em todo o estado do Amazonas, até antes da pandemia, não havia mais respiradores do que num único grande hospital de Porto Alegre. Vejam só. Que coisa triste. É o fruto desse mau governo. A pandemia apenas evidencia que nunca cuidaram bem da vida do povo, pois neles não há temor pelo Deus da vida. Então só nos resta continuar orando e clamando para que a sabedoria vinda de Deus também venha sobre os palácios e os governos do nosso país, sobre todas as câmaras, sobre todos os que têm autoridade sobre nós. Nos resta também continuar orando para que tenhamos mais prudência e consciência diante de uma nova eleição que se aproxima e acontecerá daqui a 4 meses. O salmista termina dizendo: Alegrem-se, refugiem-se, porém, todos os que te buscam. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, Senhor. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como um escudo. Que ele faça justiça, e que nós não desanimemos. Esta é a palavra. Com perseverança e fé em Deus, seguimos em frente. Deus nos ajude. Um bom feriado a todos vocês.